Hello, welcome do Café da Psicóloga. Vamos hoje tomar um café muito legal, bater um bate-papo muito legal. Então hoje a gente vai ter o café com a psicóloga, vai ser com a Pat Sheldon, que é uma ilustradora maravilhosa, que eu tive o prazer imenso de conhecer quando a gente morava lá em Bangkok, né? Uma outra vida que a gente tinha lá em Bangkok. Muito obrigada a todos que estão chegando. Daqui a pouco a Pat Sheldon vai estar com a gente e a gente vai falar disso, né? De como a Pat se redescobriu nessa expatriação através da arte. Olha, a Pat já chegou, né? Deixa eu só falar uma coisinha. Essa ideia, a ideia dessa live nasceu do stories que eu fiz sobre a Brené Brown falando de viver plenamente, né? E a me respondeu, hoje eu tô assim, me sinto vivendo plenamente. E aí eu digo, waiting for Pat Sheldon. Deu certo aí? Deu certo, Patizinha! Oiê! Querida! Oi, Leia. Eu tava falando para eles que eu coloquei no story, né, sobre a Brené Brown, e você falou assim, hoje eu tô vivendo assim, plenamente, né, de todo o coração. E eu falei, gente, que maravilha receber essa da Paty, essa resposta da Paty, porque eu digo, ela é uma expatriada que eu gostaria que as nossas que as expatriadas que seguem esse Instagram pudessem conhecer a tua história, né? E mais ainda, que tu trouxesse aqui para elas como é viver plenamente, como a gente comentou, né? Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui, participar dessa live com a gente. Estou, assim, muito, muito feliz, especialmente porque ter participado estar aqui conversando comigo, né? Eu estou morrendo de saudade de conversar com você. Ai, obrigada pelo convite, Leinha. Fiquei tão feliz porque a gente viveu tanta coisa juntas também, né? Nessa nossa passagem. E, nossa, adorei. Eu pensei, a gente até pensou que não ia dar certo essa semana, mas deu. Que bom. Foi, que bom, não é? Uhum. Que ótimo que deu certo, porque eu tinha falado semana passada sobre isso, né? Falei assim, nossa, seria tão bom se ela pudesse trazer isso agora que a gente está tocando no tema e, e viver, o viver plenamente, como você colocou, né? A Brené Brown, ela fala que existe muita coragem, conexão e compaixão, né? Então, assim, eu fico super feliz, encantada que você esteja nesse momento, porque eu sei o quanto que é difícil chegar lá, né? Nossa, e como demora também. Não é para desanimar ninguém, mas é o percurso. A gente vai se descobrindo, a gente se redescobre, a gente se reinventa, a gente recomeça, a gente se reconecta. Isso tudo leva tempo, não tem como. Né, com certeza, com certeza. E aí agora eu vou deixar a Paty se apresentar. Já falei para vocês que ela é uma ilustradora maravilhosa, que hoje vive na Alemanha, e ela vai conta aí um pouco de você, do teu trabalho e tudo que você falar, quiser falar, se Tá apresenta. bem. Gente, eu sou a Patrícia Santana Scheld. O Scheld ela é alemão, do meu marido alemão, que eu conheci no Brasil. Lá atrás, em 1998, onde eu era administradora de empresas, trabalhava em comércio exterior, estava fazendo carreira. Fui para uma vaga para a Volkswagen em Curitiba, uma fábrica nova. Meu marido estava lá pela Kühne+Nagel, ele já estava 7 anos no Brasil também, ele foi cedo, com 24 anos. E a gente se conheceu, e depois de 2 meses já foi morar junto, morou 4 anos juntos, e eu naquele processo também. Lógico, a arte, ela sempre teve em mim de alguma maneira, eu fugi dela um tempo, pelo O que que, sistema mesmo que coloca o a que que gente numa engrenagem. você, desculpa te perguntar, o que que você trabalhava nessa época que você conheceu a Quando eu conheci ele, eu era responsável pela importação da Volkswagen lá de São José dos Pinhais, perto de Curitiba, fazia importação marítima. E depois, como a gente começou a namorar muito rápido, assim, o Alex ele teve que me pedir em namoro para o meu chefe, não para o meu pai, né? E era muito próxima a relação.
E eu acabei indo para uma outra área de planejamento e terminei na manufatura. Então, eu era assistente do diretor de produção da Volkswagen. A gente tinha 2.500 pessoas abaixo, ele tinha 2.500 pessoas abaixo dele. Três departamentos muito fortes, que são as fases da produção de um carro, que é pintura, a armação e a montagem. Então, mas eu teria ido... Fala, o que você ia É falar? que você, é só para ressaltar, nessa Tá. época você não estava envolvida com arte, né? Estava fazendo um Não, trabalho bem diferente. eu fiz esses dias aqui um mapinha da minha vida, que até depois eu vou falar, vai estar no meu curso, que agora é sábado, pela Legal. Embradiva. É grátis, Tá mas a vendo? inscrição tem que ser feita com a Embradiva, depois eu falo direitinho. Sei. Eu fiz um mapinha da minha vida, para saber das minhas referências e tudo. Eu sempre fui uma criança artista, eu sempre fui uma criança que deu muitos sinais que eu era uma artista. Mas a vida leva a gente, e a minha sede por independência, eu comecei num programa de aprendiz com 15 anos de idade, numa indústria já, e segui Uhum. essa carreira, e fiz a faculdade conforme as oportunidades que eu tinha, e fui agarrando as oportunidades e fui fazendo. Uhum. O mais interessante foi quando eu cheguei na manufatura da Volkswagen, por ser assistente do diretor de produção, a gente fazia muito programa de recursos humanos, para a linha de Uhum. produção e para todos os funcionários da fábrica. Então, nisso, eu comecei a trazer a arte para dentro da fábrica. Eu pintava como hobby, voltei a pintar, eu Uhum. fazia velas e pintava. Uhum. Mas era um hobby. E comecei a fazer coisas na fábrica com aquilo. Até que chegou, teve um concerto que a Agência de Recursos Humanos de Curitiba fez para né, todo mundo, para o público geral, com a banda do Luiz Fernando Veríssimo, que era o Jazz 6, que ele tocava saxofone. E um diretor da BRH era gerente na Volkswagen de recursos humanos e me falou: "Ai, você não quer fazer umas ilustrações aí para a gente fazer a propaganda e tal?" Falei: "Ai, ótimo, fiz." Mas gostaram tanto que o Luiz Fernando Veríssimo me convidou para pintar durante o concerto, nos 2 dias de concerto. Eu pintei ao vivo. Que E máximo. depois do concerto eu sorteei as telas que eu pintei para o público. Olha que Uhum. ousadia. Mas foi a prova dos 9, porque foi assim, quando sorteou e tirou o papelzinho, a plateia fez, tipo, que pena que não fui eu. Eu Fui falei, eu. bom, gostaram, Gostaram. gostaram do meu trabalho. E aí foi quando meu marido teve a proposta para ser expatriado em Portugal. Eu já Uhum. tô contando essa história, acho que isso eu Eu tenho que vou, contar eu, depois, né? eu vou fazer um adendo ó, Tá. aqui. Aham. Esse episódio que você colocou, já mostra a tua coragem, né? Já mostra que você teve a coragem de se lançar e te colocar ali vulnerável no meio daquele povo, mas mostrar o teu talento, né? Então É, você já dava passos de que ia ser uma expatriada de sucesso, porque quem tem coragem consegue encarar, né? sim. Sim, Len, e é isso, sabe? Esse negócio da coragem que eu queria dizer, eu já fui classificada. Uma pessoa uma vez me falou aqui na Alemanha que eu tinha essa coragem por não ser daqui. Uhum, Eu acho que a gente, depois que sai do país e que a gente não está mais na nossa terra, algumas coragens a gente ganha. A uhum, gente consegue usar, ou não, também pode ser que não. No meu caso, eu uhum, acho que sim, mas eu acho que ela, de alguma maneira, sempre andou comigo, porque eu uhum, sempre fui uma pessoa, e agora, numa fase muito mais introvertida que eu tô, de estudo artístico meu, que está me transformando muito, uhum. eu, eu descobri que eu sempre fui essa. Na verdade, todos nós somos Somos, quimeras. é. A quimera, ela é uma mistura de humano com bicho, ou de três bichos, que é a Uhum. quimera mesmo, que é grega, da mitologia, ela tem uma cabeça de leão, uma cabeça de bode. Vários bichos. É. Uhum. E aí eu vi que desde pequena eu sempre transitei esses dois mundos, né? E o mundo da minha fantasia e o mundo que eu precisava estar. E eu estava muito mais no meu mundo da fantasia do que no mundo que eu precisava estar. E esse mundo da fantasia sempre me puxou muito a arriscar, a não ter medo, Uhum. a falar, né? Ser muito aberta, assim.
Isso me Uhum. ajudou muito. Lógico que agora, com Sim. quase 50 anos, eu não sou mais tão aberta, porque a gente também toma umas bem fortes por ser assim, né? É, Mas, enfim, me é, ajudou muito. mas é muito legal também a gente trazer um ponto para vocês verem como a sociedade encaixa a gente num padrão, né? E se a Paty talvez não tivesse lançado nessa expatriação, talvez ela continuasse achando que é aquele padrão de seguir por uma profissão, porque a gente tem que se manter, porque a gente tem que ganhar dinheiro. No Brasil, no mundo, não vou falar no Brasil, no mundo. Hoje eu até postei sobre isso, né? Como a gente acaba que o nosso valor está relacionado ao lugar que a gente ocupa, a posição que a gente ocupa, o dinheiro que a gente ganha na vida, né? E que quando a gente se vê na expatriação sem essas coisas, né? Aí muda de tom e a gente consegue sair um pouco dessa caixinha que a sociedade coloca a gente, né? E aí eu já lanço a nossa primeira pergunta que você pode começar a coisar, né? Como é que é, né? Ser tirado todos esses referenciais, perder esses referenciais que fazem parte da nossa identidade, que eu sempre trago aqui para as meninas, lembrando a elas que a gente sim tem uma bala da nossa identidade quando a gente sai e vai para outro país, né? E faz a gente questionar o nosso valor próprio, faz a gente ter uma baixa na nossa autoestima, né? Conta pra gente o que você sentiu, como foi isso para você, de sair dessa caixinha aqui que a gente se coloca no Brasil, né? É isso, foi isso. Assim, quando meu marido recebeu a proposta para ir para Portugal, foi Hum. quando eu cheguei para o meu chefe na época, o diretor da Volkswagen, e falei: olha, eu vou embora. Aí ele falou: ah, você quer uma vaga lá em Portugal, quer trabalhar na Volkswagen lá? Eu falei: não, eu vou estudar arte. Ele falou assim: você tá no teu caminho, é isso que você tem que fazer, é o teu caminho, vai, segue. E é um chefe que sempre me deu muito feedback, assim. Que legal. E ele tava nesse show, e depois desse show ele tinha certeza que eu tava no lugar errado. E aí, lógico, para mim, teve essa conexão já de uma mudança de vida, de aproveitar isso para mudar a minha vida, né? Uhum. Eu acho que quando a gente recebe esse convite para ser expatriado, a gente tem que agarrar com muita força, porque é uma oportunidade e é cheio de privilégios. Normalmente vem com verba para fazer cursos, para estudar. E eu Uhum. acho que é aí que está o caminho, sabe? Porque a gente já chega naquele país sem saber muitas vezes falar a língua, e a língua é uma identidade. Se você não consegue se expressar, você não consegue se comunicar, você não consegue ser quem você é. E Uhum. isso que nós todas sentimos mais em muito tempo, né? Porque a É. mulher, ela sempre começa depois. Ela primeiro chega, arruma a casa, o marido vai trabalhar. Se é o E- caso, às vezes é a e- mulher que vai trabalhar e o marido que fica em casa. é. Mas eles Também, já chegam naquele trabalho, já chegam, né? né? A gente põe tudo em ordem, as crianças na escola, e daí a gente vai pensar na A gente, nossa né? vida. Isso já é um tempo que passou. É. E que você, às vezes, nem começou a fazer a aula ainda da língua Sim, do país, você não sim. teve tempo ainda para pensar em nada disso. Enquanto isso, você está sofrendo, porque você vai na padaria, você vai no mercado, e você está ali tentando se achar naquele lugar né, que você ainda não se encaixa ali. Então, eu acho que por, pela procura de cursos, de interesses, e é a hora de você pensar no que você sempre quis fazer e você nunca conseguiu, porque a vida te levou por um outro caminho, por necessidade, por ter que trabalhar, construir uma carreira, que seja. Isso é um outro ponto, eu só quero fazer um parênteses aqui, Lênia, Uhum. também, que eu acho super importante, o negócio das artes, sabe? A gente tem que pensar que isso é uma questão política muito séria. Assim, as artes foram descriminalizadas, elas foram botadas, toda a arte foi botada num patamar, ela sempre é botada num patamar inferior quando a gente tem governos totalitaristas. Né? E depois, para tirar isso de novo, para conquistar, a arte sempre fica ali mostrando. Só que a Uhum. gente, por exemplo, tem uma coisa de tipo, artista não ganha dinheiro, artista não trabalha, Sim, artista não tem. Você vai é, passar fome se você for artista. com É certeza. mentira! A indústria É, cultural movimenta tanta muita grana. gente, emprega É, tanta gente, é, tem tantos caminhos, sabe? é.
E essa é a nossa luta, né? Ainda é a luta É. dessa E, discriminação. e isso aí que você Absurda. colocou, né? Essa coisa que você colocou faz parte dessa caixinha, né? Que a gente É, acaba indo procurar é, outras coisas porque a sociedade diz pra gente o que você está falando. é, A arte não dá dinheiro, você vai ver de como, né? E aí se coloca o artista como que está usando, né, do sistema e não produzindo, né, e que é muito errôneo. E eu fico muito feliz que você saiu dessa caixinha, né, que você teve essa oportunidade, como você disse, a oportunidade da expatriação, a gente tem que realmente abraçar, porque traz maravilhas como essa, né? Teu exemplo é é, maravilhoso, assim. E aí é. você já saiu do Brasil, então, que eu ia fazer a segunda pergunta, né? Você já saiu direcionado, então, para lá, do lado artístico, já quando saiu do Já Brasil, de cara já estava na tua mente. já estava na minha mente que eu ia estudar artes. Que Aí massa. foi um outro percurso me encontrar onde, dentro das artes, eu me encaixava. Quem era eu como Uhum, artista? E uhum, isso, esse finalzinho do funil, chegou para mim agora, há 3, 4 anos uhum. só, né? Olha aí. O que eu sou E como já são artista, o que eu quero fazer. quantos anos de expatriação, Paty? 14, São 15, 20? 16 anos. 16 anos de 16, 17, expatriação. 17, porque a Alicia fez 16 agora e É. foi. E Ai, aí foi nossas isso filhas têm o tudo. mesmo nome, viu, gente? Olha, a Paty Schindler, Paty, Paty! beijo! Olha o que ela fala. Se olharmos a expatriação como a libertação das amarras profissionais e abraçar isso sem se comparar com o emprego ou o status que tinha, isso pode ser a sua grande Grande descoberta. descoberta, Fazer pelo com gostar certeza. mesmo. A maravilha da oportunidade. É a oportunidade que a gente tem. É Sim. sofrido, é duro, é assim, e eu vou falar assim, de todas as minhas expatriações, assim, não foram muitas, mas foi a Portugal muitos anos, depois a Tailândia, que foi maravilhoso, e depois a gente voltou para o sul do Brasil, e agora a gente está aqui na Alemanha, só que a gente chegou na Alemanha como o meu marido, como um alemão, para Uhum, começar do zero, né? Então foi uhum. uma situação de imigrantes, eu como imigrante Imigrante. mesmo, né? Já Que eu não é sempre como falo aqui da expatriada, diferença. É, sem ter as regalias que eu tinha como expatriada. Mas eu acho assim, para quem assim, cultura e aprender coisas novas, a expatriação para o parceiro, né? E a parceira que fica em uhum, casa, que é o, né, é, tem que agarrar muito forte e tem que procurar cursos e fazer. uhum, E aí você conhece pessoas, aí você começa a falar a língua, aí você começa a conhecer a cultura, você começa a se colocar como pessoa naquele sim, ambiente. E aí começa tudo a fluir muito melhor, é, né? Eu acho que é um caminho muito bom, assim. é, Eu, em Portugal, eu ainda tive minhas 2 gravidezes entre os meus estudos, né? uhum. Então, Então você eu tinha sempre a aproveitou para se encontrar na frustração arte, para que eu não estudar mais conseguia fazer, eu arte. não conseguia estudar tudo que eu queria estudar e não conseguia depois prosseguir com os meus projetos, porque eu tinha filhos pequenos, né? Uhum, é. Que a maternidade acaba também, não só para quem está no seu país, mas para a expatriada, a maternidade também dá esse break aí na vida que a Ai, gente gente, acaba não quanta podendo fazer muito pela gente! gente, né? É, Então, a gente estava falando dessa coisa que a maternidade também deu uma parada, que é muito comum, sim. né, nas expatriadas, também, né, na mulher como todo. E aí, nesse momento, como é que você estava? Como era essa parte da tua expatriação? Portugal foi desastroso, assim. Foi muito bom na parte dos estudos, mas foi bom de qualidade de vida, mas foi Uhum, desastroso para mim como pessoa, porque eu cheguei lá, antes disso eu tinha meu dinheiro, tinha minha independência, é, eu era alguém no Brasil, eu tinha minhas coisas. é, Cheguei em é, Portugal, eu não era ninguém, eu não tinha nenhuma conta conjunta com meu marido. Aí começou, né? é a danada da perda de identidade, né? Total. Tira tudo da gente
Então, a primeira expatriação geralmente é realmente a mais dolorosa, né? Que joga na cara da gente, que a gente vira só uma companhia, né? É. E aí, como se não bastasse, né, tudo isso, aí eu ainda engravido. E aí, essa outra mudança da maternidade, que também impacta É, muito na gente, né? sim. E longe da família, longe de apoio, enfim, você acaba criando uma rede de apoio com outras mães, Sim. mas foi, para mim, É. como identidade, foi bem sofrido. Portugal acabou sendo bem sofrido, até eu me encontrar mesmo. Eu era até muito ansiosa, assim, eu percebia que Uhum. tudo que eu podia fazer, que era fora daquele quadrado que eu fui colocada, minha casa, meus filhos, minha casa, meu marido, meus filhos, cuida disso, né? Tudo que eu conseguia sair dali, quando eu ia para a escola, gente, parecia que eu respirava aquele ar, assim. E aí eu era super ansiosa e super assim, porque, porque, gente, eu queria falar sobre coisas que não fosse cocô de criança. Eu queria Eu aprender, acho, sabe? Eu queria eu acho, estou me tudo. identificando demais. Eu acho que o seu Portugal foi o meu Nova York. Eu saía, gente, vida! Gente! A gente parece uma adolescente, né, Leinha? É, Tô é, indo estudar de novo. Ai, né? é, com certeza. É assim mesmo. Ai. Acho que- Pronto, voltou. Tinha dado uma paradinha, Então, né? foi aí a gente saiu de Portugal com o Pedro com 1 ano e meio, a Alicia com 4. E Tá, aí a tá gente foi para travando. Agora Bangkok. voltou, vai. Aí, não, aí a Nessa gente, descoberta. bom, então Redescoberta. Portugal foi para mim também foi assim eu cheguei em Portugal, fui estudar, não fui estudar artes, fui estudar direção artística. E vamos ver aí como é que a Paty, então, foi estudar direção artística, Paty. Foi direção artística porque me dava todo um abrangimento de história da arte, de museologia, de tudo que eu precisava ter como base, que eu podia usar o meu diploma como administradora. E eu podia frequentar a Belas Artes do Porto quando eu quisesse, nas aulas de pintura, desenho Ah, e tudo mais. Enfim, e aí foi muita informação de uma vez. Então eu fiquei uhum. muito bagunçada. E eu tinha professores teóricos de arte contemporânea, e isso foi um bombardeamento, assim. Eita. E aí, na minha segunda gravidez, eu tava. Aí eu tive um professor maravilhoso, crítico de arte, de crítica de arte, que ele tinha em Lisboa, não sei se ele ainda tem, a escola própria dele. É um alemão que cuida de toda a coleção do Deutsche Bank de arte. Uhum. E era maravilhoso, porque ele era mesmo um tutor, assim. Só que eu não consegui continuar com ele, porque eu estava com a Alicia com 2 anos e tinha acabado de engravidar. Não, ainda não estava grávida do Pedro, mas não conseguia. E fiquei Uhum. muito frustrada. Fiquei muito traumatizada, assim, porque eu não conseguia estudar o que eu queria estudar, a hora que eu queria estudar. E aí comecei a procurar um dia na internet, fiquei bem deprimida mesmo, Uhum. porque eu não me via também como mãe, sabe? Uhum. Eu não me achava no meu lugar de mãe. Para mim foi muito difícil ser mãe, aquele Uhum. bebezinho que não desgrudava mais de mim, que eu não conseguia mais, que fazia parte agora de mim, sabe? E eu não tinha mais aquela liberdade de me movimentar como eu queria me movimentar. Eu achava que fosse ser super fácil, não É. foi. E aí eu fiquei bem mal, deprimida, e um dia comecei a olhar na internet e vi lá que ia ter na Belas Artes, a gente já estava em Lisboa, ia ter um curso de ilustração. E aí eu peguei, me inscrevi, tinha que levar uns trabalhos para mostrar, tinham 20 vagas, fui lá, e o que me admitiu nesse curso foi aquela ilustração que eu fiz para o Luiz Fernando Veríssimo, lá Olha em isso, Curitiba. Ele falou que ele ia me admitir só por causa desse daquele trabalho, trabalho. que ele me viu ali muito livre e tudo. E aí eu entrei nesse curso, e aí Que eu me massa, encontrei. Aí eu falei que assim, gente, massa. eu sou ilustradora, porque eu sou figurativa, eu gosto de contar histórias, eu sou ilustradora, eu sei que eu sou Uhum. ilustradora. E aí foi quando eu falei, nossa, finalmente eu sei quem eu sou. E aí a gente fiz algumas, assim, trabalhei como curadora em Portugal, Uhum. e aí fui para Bangkok. Aí Uhum. chego em Bangkok que eu encontro uma estrutura de um grupo de brasileiros maravilhosa,
super bem organizada, uma diretora daquela, super animada, Leinha, e que me recebeu super bem, e que eu me senti em casa da hora que eu cheguei. E Bangkok tinha aquela coisa que você realmente é expatriado lá, você realmente não pertence à sociedade, mas a sociedade expatriada se organiza muito bem, né? E aí descobri o Museu Nacional de Bangkok, que tinha os voluntários, que faziam grupos de estudos e que faziam um monte de coisa. Me meti naquele lugar, fiz as coisas junto com vocês para a ABT, né? Na época ela não quer dizer aí, mas na ABT ela fez, a ABT era a Associação de Brasileiros que ela falou, e ela fazia muita arte pra gente, e tem coisas lindas que eu ainda guardo, tanto jornais. Os jornais. E uma coisa que eu nunca esqueci, Paty, a despedida que você fez pro embaixador Gilberto. Não. Como era o nome dele? Queridíssimo. E você fez uma despedida para ele maravilhosa, nossos cursos. O Edgar. Edgar. Os grupos de leitura que a gente fazia, né? E ele era escritor e você fez uma despedida maravilhosa. E então, assim, você estava lá no museu, mas mesmo entre as brasileiras, você mostrando sua arte, e eu também, né? Porque eu tive uma loja no Brasil e você fez a minha logo, você lembra disso? Sim. E foi bem legal de fazer o teu logo e a tua identidade. Foi muito legal. E então foi assim, Bangkok foi experimentação, né? Botar na prática aquilo que eu tinha aprendido. E aí fiz design gráfico em Bangkok pela Academia Italiana também. E aí foi experimentar e viver, né? E estar no meio daquela cultura. 2 anos foi muito pouco para mim. Vocês ficaram quantos anos, Leinha? 10. Eu fiquei 10 anos em Bangkok. Perfeito. E esses 2 anos que você ficou, parece que parecem 10. Porque eu vou dizer, ela não só estudou tudo isso que ela falou, fez minha logo, fez tudo, e ainda foi passista. Não sei o que ela quer revelar aqui, que ela dança aqui só. De escola de samba. Fez de tudo em 2 anos. E aquilo também foi um evento, né? Porque eu sabia sambar, sempre soube sambar, porque ia nos pagodes de São Paulo, pagodeira. Mas, assim, é muito bom a gente estar do outro lado do mundo e não terem passistas passando por lá e a gente ter que ser passista. E aí você se... É uma realização de sonho também, que mulher que não vê aquelas passistas maravilhosas e não sente vontade de poder estar um dia naquela, né? Então foi assim... A Paty era a nossa globeleza. Aí foi meu reencontro como mulher, né? De eu me achar como bonita mulher. De novo. Eu me lembro demais disso, Paty, a gente Lembra conversando. Que eu falei pra vocês? Lembro demais. E realmente, essa é uma oportunidade também que Bangkok me deu, assim, também, de ser mulher, né? Naqueles carnavais a gente se fazia, né? Era? Nossa, Dri, você também, uma globeleza. Arrasávamos na todas, dança. Né? Pra quem não sabe, a gente dançava danado carnaval lá. Fazíamos shows, gente. Baile não era dançar, não. Baile chiquérrimo, show pro embaixador. Vocês não têm ideia da mulherada dançando. Axé e samba. Libertador. Libertador total. Verdade, Libertador. cara. Você sabe que uma pessoa me perguntou na época assim: mas vem aqui, como assim? Como assim você vai dançar samba? Eu falei, mas como assim você me faz essa pergunta? Tipo, eu sei dançar samba, me convidaram para dançar samba, você acha que eu não vou dançar samba? Pelo amor de Deus! Sabe, aquele preconceito que aquela pessoa chegou para falar comigo, assim, eu falei, cara, o que é isso? Porque na expatriação a gente, umas se libertam bastante, né, das amarras que a sociedade coloca na gente, a gente se lança, né, e outras ainda continuam presas. Eu vejo muito isso na clínica. Quem geralmente me procura, assim, depois de um tempo de expatriação, que continua deprimido, é que continua presa nessas amarras que a sociedade colocou e com esses preconceitos que atrapalham tanto essa mistura intercultural, né? E essa libertação que a expatriação pode nos proporcionar, né, Paty? Muito. E lembrar sempre que a nossa identidade é uma identidade única, individual.
E por mais clichê que pareça ser a imagem do brasileiro, de estar sempre sorrindo e ser simpático, isso ajuda a gente muito no mundo. Porque, lógico, a gente chega em lugares, eu cheguei em lugares em Portugal em que tinham situações com brasileiros mal vistas e tudo mais, e eu me senti, no Porto principalmente, quando eu cheguei também, existia um caso de umas prostitutas que foram, umas mulheres que foram levadas para ser prostitutas em Bragança, umas mulheres brasileiras que provavelmente foram sequestradas. E aí eu senti na minha pele a descriminalização, assim, por ser brasileira, mulher. Tive essa situação. E só que eu acho que é muito mais vantagem do que desvantagem. Porque, principalmente nos países nórdicos, né? Porque a gente traz um calor que não existe. E eles pedem por esse calor, eles gostam. E aí a gente consegue se socializar melhor, né? Eu acho que a gente tem que levar isso como um plus, assim. Um ponto positivo. Aqui em Portugal, por exemplo, só mais uma coisa. Aqui em Portugal, aqui na Alemanha, quando eu cheguei, foi mais difícil, impressionante. Eu já falava alemão, eu já tinha trabalhado para a empresa alemã há mais de 5 anos, marido alemão. Cheguei na Alemanha, foi muito difícil, assim. Primeiro que quando eu cheguei, diziam para mim que nada do que eu queria fazer eu ia conseguir. Todas as propostas de ideias que eu jogava na mesa com familiares, assim, do meu marido, com amigos, eu era desencorajada. Porque eu não sou pedagoga, ação, porque eu não ia conseguir. Bem, enfim, eu cheguei, eu tive essa ideia, eu falei, eu podia trabalhar no museu, podia, né, da parte de pedagogia, mas foi assim, tipo, que 6, 7 meses depois eu recebi um convite como voluntária, trabalhei 1 ano como voluntária no museu, e estou agora no museu há 7 anos, já como sou paga, tenho meu grupo toda quinta-feira, não agora no Covid, mas estou lá há 7 anos. Então, todos os medos que eu tinha, principalmente aqui na Alemanha, e por causa da língua também, que é uma língua mais difícil, no ramo da cultura é muito colocado a forma com que você se coloca, que você fala. Tive muitos narizes virados para mim, de curador de museu, de pessoas que eu ia falar, e professoras de jardim de infância, e que torciam o nariz porque eu falava errado ou porque eu tinha o sotaque. Hoje, eu tomo isso como a minha vantagem, porque com o meu sotaque e com as coisas que eu falo errado, eu descontraio as pessoas. E eu dou liberdade para que eles deem risada e me corrijam. E principalmente as crianças e os adolescentes. Trabalho muito com adolescente. E isso dá uma conexão muito forte com eles, essa liberdade que eu dou para eles. E fica engraçado, e acaba não sendo uma coisa ruim. É uma coisa boa. Com certeza, é isso que você está falando, é bem o que a Brené Brown fala, né? Quando a gente se coloca vulnerável, né? Você se joga vulnerável lá, tentando tudo que você tentou, mesmo falando em alemão meio quebrado, o que acontece? Acaba que as pessoas se conectam com você muito mais. Por quê? Porque todos nós temos nossa vulnerabilidade, todos nós temos os nossos medos. Quando a gente vê uma pessoa assim como você, que vai lá e faz, mesmo com a língua quebrada, mesmo fazendo correto, do jeitinho que era esperado, mas você tá lá botando sua cara a tapa, né? E o que acontece? As pessoas se conectam. E aí vem o que a Brené fala, né? É conexão. Você só faz conexão se você mostra o seu eu real, se você é autêntica, né? E você fez isso. Por isso você conseguiu essa conexão, né? Sim. Eu consegui, Leinha. Eu consegui. E é um alívio, sabe? É um alívio e é tão bom e é tão pleno quando você consegue e que você fala, não, eu sou isso. Eu sou atrapalhada, eu esqueço coisas, eu sou distraída, eu sou isso tudo. Mas isso faz parte da minha composição e por isso que eu consigo fazer outras coisas que fazem parte da minha profissão por eu ser assim. E eu aceito eu ser assim. E a partir do momento que a gente se identifica assim como pessoa,
no mundo e fala, Uhum. tá, eu não tô mais na minha terra, eu tô agora nesse lugar, eu vou ficar aqui até quando? E eu acho que isso é muito importante, sabe? De olhar, não digo fazer um planejamento, mas olhar para Uhum. frente e falar, tá, como é que eu vou estar lá nos meus 50? Eu vou fazer 50 o ano que vem. Como é que eu vou estar nos meus 50? Como é que eu vou estar nos meus 60? O que que eu É. quero fazer? O que que eu ainda não fiz na Uhum. vida? O que que é importante Uhum. para mim? O que que me impulsiona? Quais são as minhas inspirações? Onde eu busco inspiração? Na natureza? Eu busco inspiração. Onde eu busco inspiração? E aí Sim. eu acho, Len, que até a tua pergunta, não sei se você É a quer quarta. colocar. Aham. Que é o conselho, né? Já que você já falou tanta coisa linda e mostrou que Já, vivenciou mas tudo eu quero isso, né? sim dar uma Qual é então o arredondadinha teu nele. conselho? Tá. Não, eu acho assim, primeiro, e eu acho que as artes, a arte, ela existe para isso, para abrir os nossos olhos, para a gente conseguir olhar para as coisas e olhar de novo e observar, e com isso se revelar na nossa frente uma história, um, um, uma imagem que vai conversar com a gente de alguma maneira e que vai deixar alguma coisa na nossa cabeça. Uhum. Então, você sendo artista ou não, se você tá se vocês estão perdidas no mundo, mulheres expatriadas, assim, e não sabem assim exatamente porque é médica, porque é psicóloga, porque é professora, porque trabalhou com contabilidade a vida inteira. E falar, nunca, eu não tenho o menor jeito para desenho, para trabalhos manuais. Só experimenta. É. Só vai num lugar e experimenta, Hum. toca outras coisas, tenta fazer Sim. coisas que você ainda não fez. E a arte, mesmo que aquilo que saiu do teu trabalho não é o que você esperava, nunca é. Mesmo você sendo um maravilhoso artista, que já tem tudo planejado na tua cabeça, como é que você quer a tua obra de arte, ela nunca vai sair o que você pretendia que ela fosse no começo quando você começou a executar Quando você ela. Então, começou, né? aquilo que vai sair no papel ou numa escultura, numa cerâmica, se não te agradou, deixa ali e fica olhando para aquilo. Porque não é agradar, a questão não é ser bonito, não é ser estético, não é agradar ou não. A questão é Uhum. você conseguir exprimir os seus sentimentos através da arte. E a arte ajuda muito para isso. Aham. São tanto o desenho como você fazer esculturas ou você fazer mesmo se você fazer coisas mais de art craft, né, de Uhum. artesanato, Sim. aquele tempo que você despende ali fazendo, que você está se concentrando no movimento, se concentrando no que as suas mãos estão fazendo, no tato, no cheiro, você já está fazendo uma meditação É. e ou uma terapia. É. Porque o pensamento flui ou ele não simplesmente se desliga. Então, a arte ela tem muitos ramos que pode para a gente, para o nosso reencontro como pessoa. Além, Sim. voltou. Então, a arte tem isso. Então, eu me encontrei de novo como artista. Mas mesmo que não seja esse o caminho, É que no caminho como. das artes, mas ela é uma ferramenta muito forte. Uhum. Mesmo que seja para ir, para aprender, para ir É. numa visita guiada de uma exposição de um museu que atraiu mais ou menos, Sim. mas você não sabe, não sei aquele Sim. negócio ali todo borrado, vai, faz uma visita guiada e ouve o que as pessoas vão te falar. Aquilo vai te trazer alguma coisa nova, que vai fazer É. você pensar em alguma coisa que se conecta de alguma maneira na tua vida, sabe? Com certeza. Na realidade, eu gosto sempre de dizer assim, que a mulher expatriada ela tem que fazer pelo menos três coisas aí para a expatriação ser legal. Um é fazer uma coisa que faça você aprender, né? Algo novo. Então, a arte pode proporcionar um aprendizado não só de algo que você vai aprender a fazer, mas até do seu interior, como a Paty está bem colocando essa oportunidade que a arte te dá de voltar para si, né?
fazer algo que ajude a comunidade, né? É sempre bom a gente se voluntariar e estar envolvido em coisas que façam a gente se conectar com aquela comunidade que a gente está vivendo, né? E a outra é fazer uma coisa por você, para si, né? O que você está fazendo para você crescer, amadurecer, ou chegar nesse, como a Paty falou, né? Ter uma ideia de onde você quer estar nos seus 50 anos, nos seus 60 anos. E você está fazendo alguma coisa para você chegar ali, né? Para mim, essas são as 3 coisas que a mulher expatriada não pode esquecer, né? E é o aprender, é o fazer pela comunidade, o fazer por si própria, algo nesse mundo todo, né? Que a expatriação traz. A Gabriele Freire está falando também que nos possibilita uma reconexão, ela é libertadora. Ela também ela também faz teatro. E aí ela entende bem como é que a arte libera e ajuda a gente a se reconectar com nós mesmos, né? Sabe que eu sempre tive uma coisa com teatro, sempre gostei muito, mas nunca gostei muito do toque com pessoas que eu não conheço, assim, com o teatro. E há 3 anos atrás passou por aqui um festival de teatro de mulheres, que é um grupo que se chama Madalena. Dá para procurar na internet, é um grupo de teatro de mulheres no mundo, e que elas giram o mundo fazendo esses festivais e fazem oficinas e tudo. Legal. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu fiz todo um contexto voltado para a mulher. Então eu cheguei a fazer o Teatro do Oprimido, versão feminina, versão feminista. Foi maravilhoso, assim, com a... Que massa. Então, assim, são coisas que a gente tem medo, mas a gente fala, vou dar uma experimentadinha. E é bom, né? É bom. Enfim. Se lançar, né? Para você experimentar. Porque se você não for, como que você vai saber que não é para você, né? A gente escuta tantas pessoas falarem, não é para mim, não é para mim, sem ter experimentado, sem ter tentado, né? Então assim, acho que teu exemplo, assim, vem trazer isso bem claro para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você é mulher expatriada e está com medo de se lançar, né? Se inspira com a história da Paty e vê o quanto a gente tem a ganhar com o que a gente se lança, né? Eu também vi tantas coisas e não na é expatriação fácil, que eu né, Leia? nunca A gente imaginava chora, a gente fica mal, e a não gente sabia nem se para que ele deprime. servia. Muito, É. muito isso. Então, o seu conselho seria de se lançar, né? Foi o que você falou, tentar. Eu sei que não é fácil para todo mundo, né? Eu tenho aqui, eu participo essa associação que que a gente vai fazer o curso no sábado. É uma associação de mulheres brasileiras que já está há 30 anos aqui em Frankfurt e dá toda uma assessoria para as mulheres brasileiras que chegam aqui na região e tudo mais. E é uma associação muito, muito interessante, né? E por que eu falei isso? Porque você falou enfim, eu me perdi. Do se lançar, Do se lançar. E pela Embradiva, a gente acaba se ajudando muito mutuamente. Então, tem mulheres que, lógico, que são mais tímidas, que têm mais problema de se comunicar, aí a gente tenta ir encaixando elas aos poucos, né? No contexto, assim, pela profissão delas, pelo que elas podem fazer pela sociedade. Mas Legal. Então aproveita que você está falando da Embradiva e disso aí que é maravilhoso, né? Para quem está ouvindo a gente, fala um pouco do teu workshop, de como fazer o curso com a Embradiva, que eu quero super saber. Sim, sim. Bom, então a Embradiva me convidou, hoje a gente já vinha conversando já há algum tempo. Eu ajudo elas na parte cultural, eu também sou responsável pela parte cultural de uma outra associação que se chama ABA, que Abá significa gente em tupi, e a gente faz também trabalhos comunitários muito grandes, assim, né? A gente tem lá curso de alemão para estrangeiros que não conseguiram estudar, que ficaram traumatizados. A gente trabalha muito com trauma lá no Abá. E a Embradiva é esse coração de associação que faz muita coisa também. E aí quando começou essa conversa, foi há uns 2 anos atrás, e eu já fiquei pensando nisso. E há 2 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás eu tive em Salvador, 1 ano e pouco, para um festival de ilustração, que mudou a minha vida, esse festival.
e vem mudando, porque aí eu tenho tido contato com ilustradores absurdos, assim, e que vão nessa questão da origem e decolonização, enfim, isso foi mexendo muito comigo. E aí, com alguns exercícios que eu fiz, eu comecei a criar outros. E falei, gente, isso dá um workshop. Aí eu comecei a ver e identificar coisas que eu podia fazer com mulheres, porque principalmente essa coisa da questão da quimera, de nós sermos muitas, de nós sermos vários pedaços, da nossa composição como ser. Espera só um pouquinho. A BA é um grupo na Alemanha que Isso. significa gente, né? A BA Gente, a BA é só apoia, ABA. apoia brasileiros que não conseguiram falar alemão, que tiveram mais dificuldade na integração. Não só brasileiros, acabou. Tá. O grupo começou que a gente recebeu a visita de um pajé Guarani Caiová aqui, pedindo ajuda. E no dia que foi a palestra dele, a gente juntou um grupo e falou, não, a gente precisa ajudar os indígenas, os povos indígenas. Legal. A essência do ABA é essa. Do ABA é essa. Mas a partir daí, a gente começou a fazer uma série de ações e hoje a gente ajuda não só brasileiros, latino-americanos e outras nacionalidades. Legal. Outra coisa, perguntaram a você, a nós, se daria para recomeçar depois dos 50 anos. O que é que você acha? Eu ainda estou recomeçando! A gente está sempre recomeçando, né? Gente, eu vou falar para vocês, olha, além desse negócio aí que eu fui passista em Bangkok, que aqui eu inventei agora de fazer um perfil meu, de fazer fotografia, de trabalhar como modelo madura. É isso. Que parece outra coisa adolescente, mas que eu quando estava nessa luta de por onde vem a minha verba, como eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer, eu preciso ganhar dinheiro logo de alguma maneira, se bem que não é dinheiro logo o trabalho de modelo também. Mas eu falei, de repente, gostam de mim e eu, né, nesse perfil encaixo e consigo uns trabalhos extras, assim. Então, assim... E aí eu acho até, Paty, eu só pegar esse gancho que você falou que, por exemplo, ser modelo não dá o dinheiro, porque também tem pergunta, eu quero lançar duas perguntas iguais aqui, mas aí as perguntas eram, dá para ser feliz só sendo dona de casa e mãe? Tivemos duas perguntas assim. E eu acho que esse exemplo traz muito. Dá muito para ser feliz, mesmo sendo só dona de casa e mãe, que é muito do que a gente fez em Bangkok. Em Bangkok nem era mais difícil conseguir um trabalho pago. E a gente se reinventou, virou passista, virei diretora artística, virei diretora de grupo. A gente se inventa. Coreógrafa, meu Deus, como eu imagino isso. A gente inventa, e aí para você que acha que aos 50 não dá, eu me vi aos 30 e tantos com mãe dançando axé pro embaixador e dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dá sim. Se livra das amarras do Brasil, se livra das amarras que a sociedade coloca pra gente não abrochar e vai que dá certo, né? E ser mãe dá sim, se envolve com grupos, faz sempre isso, as três coisas que eu falei. Faça algo que você aprenda, algo que você se envolva com a comunidade, algo bom por você, que aí você encontra essa felicidade, né, Paty? E não se preocupa, gente, eu vou deixar todas as informações da Paty, que aí eu vou botar toda a informação dos cursos da Paty, do workshop dela, os dados dela no IGTV, tá bom? Quando a gente finalizar aqui. Então, todas as informações vão estar lá detalhadinha para vocês, tá bom? Vamos ver se ela volta e fala um pouco do workshop dela, tá bom? E é isso, gente. Para a gente amarrar, lembra que dá para se lançar em qualquer momento da vida. Não lembra da tua idade, mas lembra... Então, vou continuar. Então, lembra que você pode se lançar a qualquer momento. Se desliga das amarras do Brasil, usa a expatriação para te tornar um ser livre e em busca daquilo que você quer. Ah, Gabi dizendo, não quero que acabe, eu também não queria. Vamos esperar que a Paty volte. A Paty caiu, gente. Vamos esperar ela voltar e aí eu chamo ela para ela finalizar, porque eu quero muito que ela fale para vocês desse workshop, porque eu quis fazer a Paty justamente para isso, gente, para dizer para você, mulher expatriada que está nos assistindo, que Paty, volta, reconecta, tá bom? Eu vou colocar os dados direitinho da Embradiv do teu curso, mas volta para falar um pouco do workshop, porque eu quero que elas ouçam de ti e se animem, né? Porque em qualquer idade que você está, o que você está fazendo hoje na tua expatriação, essa é uma excelente oportunidade para você se descobrir, né?
Então, Paty, fala agora do teu workshop, que eu quero muito que elas escutem de Tá. ti. Então, aí eu pensei nesse negócio das nossas composições como mulheres, dos nossos sentimentos. E pensei em outras coisas que eu podia trabalhar também com mulheres que não são artistas, que dizem que não sabem desenhar, para trabalhar com todas, como uma Uhum. forma de terapia. Então é isso, eu formatei esse workshop que a gente vai desenhar uma música, a gente vai fazer várias coisas assim inusitadas, assim, algumas coisas inusitadas, e que vocês vão e a gente vai olhar e a gente vai falar juntas sobre isso. Eu não sou nenhuma terapeuta, né, Lenha? Por isso eu digo, é um workshop para a gente partilhar e é uma partilha minha de Uhum. conhecimento com vocês. E trago também uma artista maravilhosa que eu cito, então a gente sai do workshop também sabendo sobre um artista específico, essa Uhum. artista específica, porque tem Legal. muito a ver com o meu título, que é Desenhar os Sentidos. Que joia. E E é olha, em Bradiva online, tem online, quem quiser, online, né? hã? E é online, então você pode É fazer onde online. você estiver. Então, online vai ser no sábado, horário do Brasil, às 10 da manhã até o meio-dia. Ok. E horário europeu, aqui, Alemanha, Berlim, das 15 às 17 horas. Para se Joia. inscrever, é só E escrever é para Embradiva ou aqui pelo Instagram, que é o @Embradiva, é IMBRAVA, ou embradiva.org, é o site da Embradiva. tá. Sarinha, eu já falei um monte de vocês aqui, viu? A Sarinha da Embradiva está aqui. É. Pois, gente, que E oportunidade isso, esse workshop. e nós esperamos que sejam outros, porque eu tenho um leque de coisas que eu quero experimentar com mulheres de todos os jeitos e estou assim muito ansiosa, porque eu fiz já esse workshop, eu já fiz com um grupo que foi maravilhoso. Agora a gente vai no dia 24, só que é um formato um pouco mais diferente, foi um grupo fechado de 6 mulheres, e agora para mais mulheres. Então eu estou ansiosíssima, assim, eu dei uma formatada nele para ele ficar mais dinâmico. Vamos Uhum. ver. E aí ele traz a possibilidade de fazer outros. Então, é, o Desenhar os Sentidos dá uma continuação. Eu tenho certeza que quem fizer vai sentir vontade de experimentar mais coisas. Com certeza, com certeza. Então, olha, aproveita essa oportunidade. O Vai. investimento, quanto que é para É fazer? de graça, não, a Embradiva. Nós Olha, temos essas associações de mulheres que na Alemanha têm funcionado muito bem, assim, de autoajuda e nossa, existem cursos e cursos e a gente tem é, incentivo, é a muito bom. a importância dos grupos de apoio, né, Paty? Como a gente vivenciou isso em Bangkok, e você vendo aí também com a Embradiva, né? E outros grupos também. Sim. Que joia. Pois, gente, olha que oportunidade maravilhosa. Vão lá, se inscreve no workshop da Paty para vocês também poderem vivenciar esse momento com a arte, né? Que a Paty trouxe aqui tão bonito, que fez a história dela tão linda, né? Eu não sou artista de pintar, muito menos de desenhar, mas eu adoro uma dança, eu adoro fazer uma arte pela vida. É mesmo. Não, a Lenha adora colar, recortar, colar pedrinha, isso, essas coisas ela faz maravilhosamente. É, E não, e assim, Lenha, se quiserem me sigam no Instagram ou o isso. site do meu ateliê, que é o Ilustra Labor. E eu Uhum. vou sempre estar falando. Eu tenho certeza que essa série de desenhar os sentidos ainda vai dar muito Com pessoal para mim. certeza. Com A certeza. gente vai Então, ter gente. bastante coisa. Gente, Paty, muito obrigada. Que live Quero maravilhosa, te. que história Amei. linda. Eu estou super feliz de ter trazido aqui para as meninas essa oportunidade, tá? Que eu tenho certeza que esse teu workshop pode ajudar muitas das mulheres que estão escutando a gente, que estão aí tristes com a vida expatriada, achando que não podem, né? Como disse uma aí que não podia se lançar aos 50 anos. Não tem idade, gente. Pega a história da Paty, usa de exemplo e se lança, que todo momento é momento de recomeçar, nem às vezes nem recomeçar, mas de começar algo totalmente novo
que você ainda não tinha tido a oportunidade, e aí a expatriação está te dando, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, Paty. Estou tão feliz de ter te visto, de estar aqui contigo. Obrigada a todos que assistiram. Também, E Leinha. diz aí Um teus beijo. que você Ai, um beijo quer. para todo mundo, gente. Sim. Obrigada a todo mundo por assistir. Obrigada pela presença de vocês. E você quer dizer mais alguma coisa antes da gente ir? Ai, acho que ela falhou novamente. Gente, muito obrigada. Um Ai, beijo. muito obrigada. Beijo para todas, beijo para todos que assistiram. Beijo grande. Embradiva, e eu vou deixar todas as informações na descrição do IGTV, vocês não vão perder, tá bom? Aproveita o workshop da Paty. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada por participar de mais um Café com a Psicóloga. Até o próximo. Tchau, tchau.